Durante anos, os médicos tentaram esconder a verdade. A rainha da Inglaterra tinha uma ferida aberta no próprio corpo, e o cheiro dentro do palácio estava se tornando impossível de ignorar. No século XVII, nascer dentro da realeza europeia significava carregar o peso de uma linhagem cuidadosamente preservada por gerações. Casamentos eram planejados não por amor, mas por poder. Alianças políticas, territórios e sangue puro eram prioridades absolutas. Foi nesse contexto que nasceu Margaret Theresa of Spain, uma princesa destinada a representar a continuidade de uma das dinastias mais poderosas da Europa, os Habsburgos. Desde o momento de seu nascimento, algo chamou a atenção dos médicos da corte. A criança era extremamente frágil. Seu corpo parecia delicado demais, seus movimentos limitados, e seu desenvolvimento não seguia o padrão esperado. Mesmo assim, como era comum na época, a corte celebrou o nascimento com grande entusiasmo. Retratos oficiais foram planejados, cerimônias realizadas e a imagem de uma herdeira saudável foi cuidadosamente construída para o público. Mas dentro dos aposentos privados, a realidade era muito diferente. À medida que crescia, os sinais se tornavam cada vez mais evidentes. Margaret apresentava dificuldades motoras, uma postura instável e um desenvolvimento físico comprometido. Um dos traços mais marcantes era sua mandíbula, que se projetava de forma incomum, uma característica típica dos Habsburgos, resultado de gerações de casamentos entre membros da mesma família. Essa condição, conhecida hoje como prognatismo, não era apenas estética. Ela dificultava funções básicas como mastigar e, em casos mais graves, até mesmo falar. Dentro da corte, tudo era feito para minimizar essas características. Pintores eram instruídos a suavizar os traços nos retratos oficiais. Roupas eram ajustadas para criar a impressão de um corpo mais robusto. A imagem da princesa precisava ser preservada a qualquer custo. Afinal, ela não era apenas uma criança, era um símbolo político. Mas aqueles que conviviam com Margaret de perto sabiam que sua condição era mais grave do que aparentava. Com o passar dos anos, as dificuldades se intensificaram. A princesa frequentemente apresentava sinais de cansaço extremo. Caminhar longas distâncias era um desafio. Em algumas ocasiões, precisava ser auxiliada por criados para se locomover dentro do próprio palácio. Sua fala também era limitada, o que dificultava a comunicação. Mesmo assim, a corte mantinha a aparência de normalidade. Em eventos públicos, Margaret era apresentada com elegância, cercada por roupas luxuosas e postura cuidadosamente treinada. A verdadeira causa de sua condição estava profundamente enraizada na história de sua família. Os Habsburgos eram conhecidos por manter alianças internas ao longo de gerações, casando parentes próximos para preservar poder e territórios. Esse padrão, repetido ao longo de décadas, começou a cobrar seu preço. A saúde de muitos membros da família foi comprometida, e Margaret era mais um exemplo visível dessa consequência. Apesar de todas as limitações, sua vida seguiu o caminho esperado para uma princesa da época. Ainda muito jovem, foi prometida em casamento como parte de uma estratégia política. O casamento não era apenas uma união pessoal, mas uma ferramenta para fortalecer alianças entre impérios. Mesmo com sua fragilidade evidente, ela foi preparada para cumprir esse papel. Vestidos, cerimônias e aparições públicas continuavam a reforçar a imagem de uma princesa digna de sua posição. Nos últimos anos de sua vida, a saúde de Margaret continuou a se deteriorar. Seu corpo, já enfraquecido desde o nascimento, não conseguia lidar com as exigências impostas pela vida na realeza. Doenças frequentes, fraqueza constante e limitações físicas tornavam cada dia mais difícil. Ainda assim, sua imagem permaneceu registrada em pinturas que até hoje são estudadas como retratos icônicos da época. A história de Margaret Theresa revela algo que muitas vezes é ignorado quando se fala sobre realeza. Por trás do luxo e do poder, existiam consequências reais e profundas. A busca por manter uma linhagem pura acabou criando gerações de indivíduos com saúde comprometida,
E no caso dessa princesa, seu próprio corpo se tornou o reflexo silencioso de decisões tomadas muito antes de seu nascimento.